Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Anderson Gomes Vieira e na aula de hoje iremos ver um pouco a respeito das interações fundamentais da natureza, ok? Então, todos os fenômenos físicos, eles podem ser explicados por um grupo seleto de forças e essas forças atuam, certo? Sobre partículas e sobre objetos. Por exemplo, nós temos alguns tipos de interações. Temos as interações de contato, e as interações à distância. Como é que é isso? Como isso acontece, né? Temos, por exemplo, uma interação de contato é simplesmente o fato de você conseguir empurrar um objeto, né? Você está aplicando uma força exatamente com o toque. E um exemplo de uma interação à distância é como mostra que de dois balões eletrizados, não precisa ter o toque entre eles, mas é capaz de os dois, né, interagirem mesmo à distância, ok? Então, isso são explicados por esse grupo seleto de forças, ok? Mas que tipo de forças são essas, né? Que tipo de forças, que tipos de força existem na natureza? Então, são 4 tipos de força, ok, pessoal? São as interações gravitacionais, as interações eletromagnéticas, as interações fortes e as interações fracas. Para o objeto dessa aula, iremos ver apenas as interações gravitacionais e as interações eletromagnéticas. As interações fortes e fracas serão objeto de estudo para o próximo encontro. Então, mas o que é interessante falar é que todas essas forças, elas interagem, certo? E elas interagem tanto em pequena ou larga escala, como, por exemplo, as interações fortes e interações fracas, né, que acontecem na ordem do átomo, na ordem do núcleo atômico, ok? E elas não são visíveis aos olhos, como, por exemplo, diferente das interações gravitacionais e eletromagnéticas que conseguimos visualizar observando o fenômeno. Então vamos lá, a interação gravitacional. A interação gravitacional foi proposta por Newton, né, Isaac Newton, né? Ele que propôs, formulou a interação a lei da gravitação universal. E ele exprime, né, exatamente essa força de interação gravitacional entre dois corpos, né, ou partículas. Mas antes disso, vamos fazer um pequeno experimento. Simplesmente levantar os braços acima da cabeça. Quando a gente executa esse movimento, né, mostra exatamente que a gente está vencendo a força da gravidade. Ou seja, ela é uma força muito fraca. E a gente só consegue determinar a sua atuação quando temos corpos de massa muito grandes. Por exemplo, a interação do Sol, a interação da Terra. O que mantém esses corpos afastados por essa distância, né? É exatamente devido à interação gravitacional. E nós sabemos que o Sol tem uma massa muito grande e a Terra também tem uma massa muito grande. Então, de acordo com esses dados, nós temos que a distância entre o Sol e a Terra é da ordem de 150 milhões de quilômetros. Já a massa do Sol na ordem de 10 elevado a 30 quilos e a massa da Terra na ordem de 10 elevado a 24 quilogramas. Então, são massas muito grandes. Então, com massas muito grandes, né, que exatamente a interação gravitacional está atuando. Como é que atua, então? Né? Temos uma força atrativa entre eles. Essa força atua exatamente na linha de direção que une os dois corpos. Né? E a força gravitacional é dada a partir dessa expressão. Né? A força gravitacional, eu preciso de um meio, no caso, a constante gravitacional, o produto da massa dos corpos, no caso, o produto da massa da Terra com a massa do Sol, inversamente proporcional ao quadrado da distância que os une. Né? Então, a força gravitacional é proporcional à massa de cada um dos corpos e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, mostra aqui, por exemplo, na constante gravitacional, que é uma constante que ela é negativa. É isso, elevado de 10 elevado a menos 11. De 10 elevado a menos 11, ou seja, uma ordem de grandeza negativa, não é isso? Então, qual exercício que a gente pode fazer para tentar entender de fato como é que a interação gravitacional ela é fraca? Imagine que eu tenho duas partículas, um lugar, na massa do Sol, no lugar do Sol aqui é uma partícula que tem 1 quilo, no lugar aqui da Terra é uma partícula também que tem 1 quilograma, e que essa distância que liga eles é de 1 metro. Então, o resultado de toda essa operação, se for colocar esses dados, vai dar igual a 1. Ou seja, então mostra que a força gravitacional vai ser na ordem de 10 elevado a menos 11 newtons. Ou seja, é uma força muito, né, uma força muito fraca, uma força muito fraca. Então mostra que a interação gravitacional é uma força fraca. Okay? É uma força que tem uma interação fraca comparada às outras forças. Como, por exemplo, a interação eletromagnética.
As forças elétricas já são conhecidas desde a antiguidade, mas só foi em 1785 que Charles Coulomb, né, exatamente formulou essa lei que rege essas interações entre as partículas eletrizadas. É isso? E nessas interações, como está falando de partículas em cargas elétricas, podem ter atração e repulsão. E isso depende exatamente dos sinais das cargas elétricas. Como, por exemplo, aqui partículas de mesmo sinal, né, cargas de mesmo sinal, elas se repelem, surge então um vetor de força aqui repelindo elas, e de sinais opostos elas se atraem, né? Se a gente for olhar de forma estática, essa animação, temos aqui uma carga positiva, uma carga negativa, e surge uma força de interação, né? Uma força de atração entre eles. Essa força que fica negativa porque adotando o sentido para cá como positivo, ela está indo no caminho contrário. E aqui, se as cargas forem iguais, surge uma força de repulsão entre elas. É isso, então, a interação, né, a força elétrica de Charles Coulomb, ela é explicada, né, dessa maneira. Como, por exemplo, se tiver essa animação, mostramos aí se uma carga positiva e duas positivas se aproximam, o vetor de força aumenta de forma repulsiva, e se forem sinais contrários, aumenta, né? Aumenta de forma atrativa. Então, ela obedece as mesmas ideias da mecânica newtoniana, né? Da gravitação universal. Só que diferente, aqui estamos falando de carga elétrica, então temos a carga Q1, a carga Q2 e também inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Só que a constante elétrica, para a força elétrica, é uma constante positiva. Se fizermos o mesmo exercício, tratando uma carga, né? Como é que está falando uma carga do elétrico? Uma carga muito pequena, da ordem de 10 elevado a menos 19. Se aqui for uma carga de 1 coulomb, e aqui for uma carga de 1 coulomb, e a distância entre eles também for de 1 metro, a força que vai estar atuando é na ordem de 10 elevado a 9 newtons, né? Ou seja, uma força muito forte, comparada, por exemplo, à interação gravitacional, ou seja, é uma interação mais forte que a gravitacional, mesmo tratando aí de cargas elétricas, ok? E uma outra força da interação eletromagnética é a força magnética, né? Como é que os ímãs conseguem ser atraídos um pelo outro, né? Temos aqui, por exemplo, tem um polo norte e um polo sul, temos que há uma força de atração entre eles. Mas, por exemplo, se tiver polos de mesmo denominação, polo norte, norte, sul e sul, surge uma força repulsiva. Então, de ímãs quando próximos um ao outro, com polaridades diferentes, surge uma força atrativa ou repulsiva se forem iguais. Como, por exemplo, também se colocar uma partícula próxima ao campo magnético, né? Surge uma força que é uma força denominada como força de Lorentz, né? Ela depende da velocidade das partículas. Se eu colocar ela no meio do campo magnético, né, surge uma força magnética que ela é perpendicular à velocidade. Como, por exemplo, aqui nesse experimento, né, mostra que essa bateria, e quando você toca o contato aqui, gera uma corrente elétrica, essa corrente elétrica passa por essa haste aqui, e aqui eu tenho um ímã, né, norte-sul. Então, a corrente gerada aqui faz com que essa haste, que vai estar com a corrente elétrica, ela tende a se orientar ao campo magnético gerado por cima. Então, a orientação é perpendicular. Então, por isso surge essa deflexão e acontece esse movimento nessa haste. Ok? Então, eu vou deixar para vocês aqui duas simulações computacionais. O FET iremos utilizar bastante nas nossas aulas, ok? A respeito da força gravitacional e a força elétrica, mostra aqui a diferença entre os dois. Está aqui, no caso, as massas e aqui as cargas elétricas, ok? Fica aqui um pequeno mapa conceitual da aula, onde mostramos que a força gravitacional é desprezívelmente fraca e a eletromagnética é responsável pelas atrações e repulsões elétricas e magnéticas, ok? Então, para a próxima aula, iremos ver a respeito da força forte, da força fraca, ok? A bibliografia utilizada foi o Moisés. Está aqui o meu e-mail. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida é só entrar em contato. Até a próxima.